Estamos de volta nesse segundo bloco do TV Mar News e a TV Mar traz uma novidade para a sequência da sua programação a partir de hoje. Em homenagem ao senador Arnon de Melo, fundador do maior grupo de comunicação de Alagoas, ele foi um visionário, uma referência como empreendedor político e jornalista. A partir desta terça-feira e até o próximo dia 29, o senador Arnon de Melo completará 40 anos de sua morte, fará 40 anos dessa sua morte. Mas o seu legado permanece. Abrimos hoje esta série em homenagem ao senador Arnon de Melo com o depoimento do historiador Douglas Aprato na sequência do TV Mar News, abrindo também para os próximos dias outros depoimentos em alusão a esse momento importante em sua passagem e também na história de Alagoas. O meu primeiro contato com Arnon de Melo foi criança. Eu tinha uns 6 anos, 5, 6 anos, lá em São Miguel dos Campos. Nós éramos muito aficionados com as revistas em quadrinhos, né? Ele fez uma revista em quadrinhos contando a história da sua vida, né? Então foi um lance, assim, uma sacada extraordinária, né? Isso os adultos liam, as crianças liam, os adolescentes liam. E então foi esse o primeiro contato, mas eu não sabia quem era, nunca vi, etc. Bom, Arnon é uma figura fascinante, né? É um jovem que nasceu em Santa Luzia do Norte, na verdade, Rio Largo hoje, naquela época, Santa Luzia fazia parte de Rio Largo, num pequeno engenho Banguê, que era da propriedade do seu pai, Manuel Afonso Calheiros, né? E foi um menino de engenho, né? Mas veio estudar em Maceió, né? Estudou no ginásio alagoano, mas no diocesano foi onde ele se estabeleceu e já foi lá fundando um jornal, o Eco, já mostrava a que veio, né? Muito irrequieto, muito inteligente e passou a também ser revisor do Jornal de Alagoas, que era grande órgão de comunicação da época do Diário Associado, do Assis Chateaubriand, que ele depois viria a ser diretor no Rio de Janeiro e dirigia o Jornal de Alagoas, né? Só posteriormente ele comprou a Gazeta de Alagoas e fez da Gazeta, né, esse império notável de comunicação. Durante o seu período de ensino médio, ele tido em contato com a chamada geração de ouro de Alagoas, da cultura. Manuel Diegues Júnior, Aldemar Cavalcante, Aurélio Buarque de Holanda, né? Jorge de Lima, que estava aqui, se integrou, né? Criando o famoso Grêmio Guimarães Passos, que marcou época na história de Alagoas por ser realmente o celeiro de intelectuais que se notabilizaram nacionalmente. Então, ele já fazia parte. Então, quando ele foi para o Rio, esses colegas dele já estavam no Rio, porque o Rio atraía, o Rio era a capital federal. Arnon tinha também esse sentido empreendedorista forte, inovador, né? Ele foi sempre uma pessoa arrojada, porque ele dizia sempre, né, que as facilidades, elas tornam o homem pequeno e as dificuldades engrandecem o homem. Ele tinha isso que ele passou para seus filhos, né? Interessante. Então, Arnon comprou a Gazeta, que não era um jornal pouco expressivo, tinha o título desde o século XIX, mas não tinha o jornal forte, era o jornal Diários Associados, que corresponde hoje ao Globo, aos jornais, ao Estado de São Paulo, a Folha. Ele comprou e tornou a Gazeta competitivo com o Jornal de Alagoas, né? No Jornal de Alagoas escrevia os grandes de Alagoas, os grandes intelectuais, mas Arnon foi, pouco a pouco, conseguindo a liderança da imprensa com a Gazeta. Então, foi um empreendedor fazendo hoje o que é a organização Arnon de Melo, um império de comunicações muito forte em Alagoas, né? Com jornal, com rádio, com televisão, etc. Foi um homem, muito ligado à cultura. Aqui a sua esposa
uma pessoa também que era muito culta, que eu conheci de perto, Dona Léda Collor de Mello, né? Ele nem tanto, porque a gente ia lá da casa do estudante, lá para a Gazeta, né? Porque a gente era correspondente, entregava matérias e ouvia aquele barulho das máquinas enormes que tinha. E o senador, ele voltava do Senado, do Rio ou de Brasília, e ia direto, ele não ia para casa, ia direto para a Gazeta e fazia reunião. Então, foi um homem notável na política, um homem notável na inovação, um homem notável como jornalista, né, que ele tinha a veia do jornalismo investigativo, contraditório, né, e do empresário que ele foi, e deixou todo esse império de comunicação aqui, que ainda hoje a gente, Alagoas, agradece, né, pela inovação, sempre gostou dessa tecnologia. E então é isto. Arnon de Mello foi este homem múltiplo que passou para a história com essas matizes diferentes. Esse é o historiador Douglas Aprato, né? Primeiro personagem desta série que nós vamos colocar nos próximos dias, em alusão, né? Já que no próximo dia 29 fará 40 anos da morte do senador Arnon de Mello, e em um tom muito especial, os veículos da organização Arnon de Mello, inclusive a TV Mar, todos os dias aqui no TV Mar News, vai trazer sempre depoimentos de pessoas que estudaram ou que conviveram com o senador Arnon de Mello, e essa contribuição que deixa para todos nós, né, um legado, não só na comunicação, mas como uma figura pública, como um político, como um empresário, e que deixa para todos nós aí grandes ensinamentos, como esse depoimento que nós acompanhamos agora no primeiro personagem com o historiador Douglas Aprato, tá certo? Crime de furto é uma sequência que nós vamos dar a partir de agora aqui no TV Mar News. O tema na participação do quadro Penal News com o advogado criminalista Bruno Calado, todas as terças-feiras também, atração aqui no TV Mar News, na nossa TV Mar. Já tem aqui ao lado, né, meu amigo Bruno Calado. Tudo bem, meu irmão? Tudo certo? Crime de furto, Bruno Calado. O que é o crime de furto? Já há uma confusão na cabeça da sociedade, muitos leigos, né? Não se sabe ao certo o que é roubo, o que é furto, mas vamos falar desse tipo de crime. O que é o crime de furto? Seja bem-vindo. Bom dia, Viderlan. Muito obrigado. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Prazer imenso estar aqui, como toda terça-feira, vencendo. E hoje trazemos esse crime de furto e fazendo alusão, Viderlan, ao curioso caso que ontem foi preso em flagrante um cidadão com 4 peças de picanha na região das Nádegas, que furtou aqui de um supermercado da Ponta Verde. Só carnes nobres, só carnes nobres, só carnes nobres, bem seleto, né? Esse montante de carnes avaliados em R$300, né? Ele que alegou estar em situação de rua, então furtou para comer, né? E provavelmente fazer um churrasco. Né? E aí vamos falar churrasco também... Churrasco de qualidade, churrasco de alto padrão. Vamos falar também, inclusive, do furto famélico, né? Que é o furto inerente a essa questão do estado de necessidade, da fome. É famélico mesmo, não é fomélico. A palavra é esse, né? Crime famélico, né? Crime de furto famélico. Furto famélico. Exatamente. Mas, primeiramente, é necessário, como você me indagou, nós conceituarmos o crime de furto, que claro, é passível de ser muito confundido com o crime de roubo. Né? E o crime de furto ele é trazido no artigo 155 do Código Penal, e aí eu falo da numeração do artigo para que o cidadão de bem, o indivíduo de bem, ele fique tão bem instruído quanto aquele bandido que é preso. E aí vai ali o entrevistador e pergunta, e aí, foi preso pelo quê? Ele diz, rapaz, artigo 155. Ele sabe mais do que muita gente de bem. Até muitos membros da imprensa. É verdade. Entende do Código Penal muito mais do que a gente. É verdade. Então, por isso a importância de trazermos também o artigo de lei do qual se encontra esse crime capitulado, né? E o artigo 155 do Código Penal, ele traz o crime de furto, que é nada mais, nada menos, de forma bem simplória, quando o indivíduo subtrai para si ou para outrem coisa alheia móvel. Importante também dizer que é coisa alheia móvel, até porque um imóvel o indivíduo não vai botar nas costas, né, para levar. Ainda não chegaram nesse nível, não que eu duvide, mas ainda não chegaram nesse nível, né, meu amigo? E se difere, Viderlan, o X da questão que diferencia o furto do roubo é o emprego de violência ou grave ameaça. Quando não há o emprego de violência ou grave ameaça, trata-se de furto. Quando há a subtração dessas coisas alheias móveis,
certo? No entanto, com a obtenção daquilo, com emprego de violência ou grave ameaça, tem-se, portanto, o crime de roubo. Então, a diferença crucial é essa, o emprego de violência ou grave ameaça. No roubo tem, no furto não há o emprego de violência ou grave ameaça. Certo. Aquilo é feito, basicamente, à surdina, certo? Sem que a vítima tome conhecimento naquele momento. Portanto, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem constitui, portanto, o crime de furto. Agora, quando se trata, no caso específico, de furto famélico, que você colocou, que é aquele que a pessoa alega ter uma necessidade extrema de comer, a pena, ela é uma pena mais leve ou o indivíduo responde, de fato, pela mesma condição de um furto normal, de um furto que é considerado hoje tradicional, Bruno? Muito boa pergunta, Videlan. Quando tratamos de furto famélico, que é o furto cometido por quem está desesperado para comer, quando não há outro método para saciar a fome, a não ser furtando algum biscoito, um pacote de bolacha, uma pipoca, uma caixinha de leite condensado, ou o que for, certo? Para saciar aquela fome. Tem-se, portanto, o furto famélico. Mas para que haja o furto famélico é necessário o preenchimento de alguns requisitos, Videlan. Por exemplo, o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, ele traz a bagatela, ou seja, o furto cometido por aquele indivíduo para saciar aquela fome de um pacote de biscoito de R$ 2,50, certo? Ensejaria em pressupostos suficientes para decretar a prisão daquele indivíduo que furtou aquele biscoito de R$ 2,50, naquelas condições, claro, para que isso não vire tendência ou moda ou justificativa de qualquer defesa. Né? Isso vire moda de estarem pessoas entrando em estabelecimentos comerciais e furtando, lesando empresários. Né? Tem que, de fato, estarem preenchidos todos os requisitos que componham o furto famélico. Ou seja, certo? as teses que fundamentam isso. As teses que fundamentam, exatamente. Entendi. Por exemplo, mínima lesividade da conduta. Ou seja, o empresário não pode se sentir lesado por aquele furto. Ao contrário, por exemplo, desse cidadão que furtou R$ 300 de carne. R$ 300 de carne atinge. Na verdade, diferentemente se fosse um pacote de biscoito de R$ 2,50. Não que eu diga que pode ser furtado um pacote de biscoito, jamais. É crime do mesmo jeito. Entendi, estou entendendo. Certo? Mas é sempre bom reforçar, viu, Bruno? Isso que você está trazendo e está enfatizando aqui não é nada óbvio, uma condição que seja considerada assim fútil, não. Você está certo. Porque muita gente pode estar assistindo dizendo, não. Então, um advogado criminalista disse que a lei ampara. Se eu estou com fome ali, não tenho nada na minha despensa, eu vou ali pegar um biscoito na minha casa, botar para dentro. De jeito nenhum. Até porque, Videlan, eu sou muito contra, inclusive, esse furto famélico. Porque é o seguinte, eu duvido muito que você chegue ou perambule, certo, por 3 estabelecimentos comerciais que sejam, narrando a sua situação. Eu já presenciei muitas vezes. E aí chega uma senhora com uma criança de colo e diz, meu senhor, eu estou morrendo de fome. Essa criança também. Eu duvido que o dono do estabelecimento comercial não vá fazer uma doação, não mande preparar um sanduíche, não mande dar-lhe um pacote de biscoito, um pacote de bolacha, o que quer que seja. Eu duvido muito, só se essa pessoa for muito desumana. Mas eu já presenciei várias pessoas em condições dessa natureza e pede o alimento, né? Até em sinais, em semáforos, nós presenciamos isso, né? Pessoas com aquelas tampas de isopores ou então cartolinas dizendo que estão com fome e aí chega o indivíduo para doar, né? Uma pecúnia ou então se tiver um pacote de biscoito no carro. E o furto famélico, ele prescinde, certo? Ele necessita que seja a única forma para saciar a fome. Mas eu defendo que há várias outras formas de saciar a fome que não furtando. Eu acho que furtar não é justificativa alguma para saciar a fome, tampouco no furto famélico, Videlan. Entendo. Tampouco no furto famélico. Eu acho que é uma tese frustrada, porque, como eu disse, pedindo, né? Ou então apelando para o dono do estabelecimento, olha, estou aqui, pelo amor de Deus, com fome, me ceda um pacote de biscoito desse. E como eu disse, em cada 3 estabelecimentos, se você levar uma negativa dessa, seria muito, né? Porque não há quem não se comova com uma situação dessa natureza. Você não está no Canhão Podcast, mas vou colocar você aqui na parede, tá certo? Sim. Agora. Vamos embora. Os seguranças dos estabelecimentos, em casos como esse, eles precisam ser orientados para não agir com truculência em determinados momentos, porque eu vim de uma época de que se o cara roubasse ou furtasse, né, uma caneta, um bombom, os cabas levavam para um quartinho escuro para poder botar para lamber sabão, para poder fazer punições
e até mesmo determinados tipos de tortura. Sim. É preciso ter muito cuidado, orientar o empresário, orientar os seus seguranças para não agir com truculência em casos específicos, em casos como esse, Bruno? Com certeza, Vilela, com certeza. Principalmente no mundo de hoje, que está virtualizado, né, com celular, com filmagem, com fotos, etc. Então, não que isso justifique a ausência desse tipo de comportamento, mas todo segurança ele deve ter o bom senso para agir da maneira, da proporção da situação. Claro, se o segurança estiver ali diante de um roubo, um cidadão com uma faca em punho, ameaça, ele deve agir de forma proporcional para proteger o patrimônio do qual foi contratado. Mas se tivéssemos, por exemplo, um furto, que não há um emprego de violência ou grave ameaça, e um circuito de monitoramento faz a detecção daquele furto, por exemplo, o segurança deve ter toda a cautela para agir com meios proporcionais, para repelir aquele dano ao patrimônio daquele estabelecimento. Então, o segurança deve ter, claro, toda a cautela para não extrapolar os limites do bom senso, da justificativa e da razão. Certo? Portanto, agir sempre com a razão e jamais com a emoção em determinados momentos. Vamos falar de pena, Bruno, nessa sequência aqui do Penal News. Vamos falar sobre pena para esse tipo de crime, tá? Quando se fala, por exemplo, do furto famélico. O que é que a lei estabelece? Dá reclusão, dá algum tipo de pena para as pessoas que cometem? Veja bem, Videlan, isso varia de julgador para julgador, certo? A pena prevista para o crime de furto é de 1 a 5 anos. A pena simples, certo? Existem majorantes, por exemplo, se for no repouso noturno, certo? Já majora a pena. Existem qualificadoras, se o indivíduo tiver a confiança, por exemplo, se o próprio segurança furta o estabelecimento, o dono do estabelecimento ele tem a confiança sobre aquele segurança. Então, se o segurança pratica o furto, ele está praticando um furto muito mais agravado do que o furto simples. Né? Então, essas penas variam. Quanto ao furto famélico, por exemplo, há julgadores que se comovem com aquela situação. Né? Que tem a clemência diante daquela situação, concedem até o perdão judicial. Outros reduzem a pena a ser aplicada pelo furto. E outros, analisando a situação, como foi o caso desse indivíduo que foi preso ontem, com R$300 em carne, 4 peças de carne, certo? E ainda mentiu dizendo que era espanhol, estava em situação de rua aqui já há mais de 8 dias, e quando detectaram, viram que ele era brasileiro, não era espanhol, não era um estrangeiro, certo? Era um brasileiro e estava aqui em situação de rua, segundo ele, mas que não justificava ele subtrair, certo? Para si ou para outra, em coisa alheia móvel, quais sejam aqueles 4 pacotes de carne, de picanha, certo? Para saciar sua fome. Então, o juiz não vai acatar de pronto essa tese de furto famélico e vai aplicar a pena do crime de furto de 1 a 5 anos. Então, varia de cada caso, Vidal. Cada caso é um caso, a concretude daquele caso, a descrição fática de um caso levado ao magistrado é que vai fazê-lo conceder um perdão judicial, diminuir uma pena, certo? Ou então aplicar a pena nos termos da lei. Bruno, muito obrigado pela sua participação em mais um dia de Penal News. Na terça-feira, já com a Porlane aqui de volta no estúdio, você estará de volta na nossa programação, tá certo? Mas é sempre um prazer debater, tirar minhas dúvidas sobre as questões estabelecidas na lei com um especialista, uma referência na área do direito criminal. Muito obrigado. Meu amigo, o prazer é todo meu e você que é referência no meio da comunicação pelo seu poder de oratória, eloquência, retórica, eu faço isso. Isso não é um elogio barato, é um reconhecimento muito merecido. Viu? E eu sou muito amparado aqui por todos vocês da TV Mais, só tenho meus agradecimentos e passar esses humildes conhecimentos a todos vocês. Eu agradeço e até a próxima terça. Vou preparar um churrasco para o Bruno Calado para poder comemorar depois de tantos elogios. Nós vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco, o terceiro e último bloco aqui do TV Mar News, teremos Henrique Pereira. Vamos também mostrar o corte polêmico do episódio 65 do Canhão Podcast. Arnaldo Ferreira, Edivaldo Júnior, são atrações no terceiro e último bloco do TV Mar News. Não sai daí, voltamos já. Chegou a hora de levar uma vida mais saudável. Venha correr com a gente no 2º Circuito Arnon de Melo. Percursos Kids 5 e 10 quilômetros. Domingo, 1º de outubro.
outubro. Concentração a partir das 6 da manhã na Orla da Ponta Verde. Reúna sua família e amigos. Inscrições pelo site contime.com.br. Segundo Circuito Arnon de Melo. Patrocínio Assembleia Legislativa Alagoas. A Voz do Povo. Governo de Alagoas. Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude. Prefeitura de Maceió. Cidade de todos nós. Carajás. O melhor da vida você constrói. SESI. Deixa a Clínica SESI surpreender você. Realização, organização Arnon de Melo.